Nosso último tópico sobre esse conteúdo desse módulo, ele não vai te ensinar como fazer os recursos, certo? Por quê? Porque existem cursos específicos, existe a questão de ser uma necessidade específica. Aqui eu vou discutir com você o que são os recursos, quais os tipos de recursos. Vou dar dicas, por exemplo, de como achar esses recursos, mas não é necessariamente um curso para te ensinar a criar esses recursos, tá bom? Bem, eu selecionei, né, praticamente 3 tipos de recursos que podem ser utilizados ali nas salas de aula, tá bom? Acho que é 3 ou é 4, que eu não me engano. Bora lá. Número 1, as pranchas de comunicação. Bem, a gente chama de prancha de comunicação, gente, os mais variados tipos de recursos que envolvem imagens e que essas imagens, elas têm o objetivo de comunicação, tá? Normalmente, a gente imprime essas imagens, pode transformar essas imagens em cartões pequenos, pode ser, muita gente faz isso para vender, tá? Se você tem habilidades manuais, se você gosta de artesanato, você pode, inclusive, trabalhar produzindo esses materiais e, ó, dá aí, sim, uma lucratividade, porque muita gente gosta de comprar esses recursos prontos. É uma dica que eu dou. Se esse curso é presencial, você pode levar para o curso que você está promovendo alguns recursos, né? Faz alguns dos recursos e leva para mostrar para o curso presencial, fica bem mais rico, tá bom? Bem, pranchas de comunicação, se você põe pranchas de comunicações no Google, vai aparecer vários sites que têm essas pranchas para imprimir. Se você tem só o Google Imagem, tem várias delas que são livres para uso, tá? E aí você vai imprimir, vai transformar isso em cards, cartões, e vai utilizar, você pode ter um painel na sala para falar sobre isso, né? Para mostrar. A gente usa também eles em formato, como se fosse um caderninho móvel, né? E aí perfura, algumas vezes dá para encadernar. Se não, perfura, faz como se fosse um chaveiro dessas imagens. Então, imagens do tipo hora de ir ao banheiro, hora de comer, hora de fazer a tarefa, hora de escrever. Para que isso? Bem, quando a gente está falando sobre deficiência intelectual e autismo, a gente está falando de 2 deficiências que têm um comprometimento muito grande da comunicação, ambos, tanto na deficiência intelectual como no autismo, ou as 2 aí, vamos dizer aí, né, relacionadas. Então, esse recurso de comunicação, de prancha, em que eu posso ter isso feito de velcro, né? Muita gente faz ele em forma até de livreto, ou faz um painel para a criança, pega com velcro, né? E vai colocando. A gente tem pessoas que fazem, por exemplo, aqueles livros sensoriais, com velcro, com tecido, dá mais trabalho, né? E é bem mais caro. Tá em média, né? Acho que de 15 a 20 reais uma página, né? De um livro sensorial. Então, 10 páginas já deu mais de 100 reais. Então, assim, tem gente que faz ele de costura, de EVA, de feltro, né? Feltro, não sei como tu pronuncia aí. Mas também eu gosto mais dele plastificado. Eu acho que dura mais, é mais resistente, mais fácil para manusear, para guardar, tá? Porque você vai ter que. Observa se a escola, gente, escolas que têm sala de recurso, têm esses recursos da sala de recurso. E lembrando, os materiais da sala de recurso, eles podem sim ir para a sala, podem sim ir para o cuidador ajudar aquele aluno, tá bom? Essa história de que não tem que ficar trancado na sala de AE, não tem isso, não.
materiais feitos precisam ser usados para que, inclusive, isso, em alguns momentos das legislações de AE, fala sobre isso, né? Os materiais, as compras que são destinadas aos alunos com deficiência, eles podem ser normalmente usados nas salas de ensino regular, certo? Então, existem vários tipos de pranchas de comunicação que pode ser feita. Tem sites que já tem pronto, se você tem a habilidade de desenhar, pode desenvolver os seus próprios desenhos, e esses desenhos são inúmeras coisas que a gente faz. Vejam na telinha de vocês, se dá para ler, mas tem oi, eu, quero, bolo, leite quente, né? Pode ajudar, faça isso. São ordens, são pedidos, né? A nossa linguagem tem muitos e muitos sinais. Então, as pranchas de comunicação é uma forma de fazer esse indivíduo reconhecer figuras, se comunicar, né? Que é o principal, compreender. Às vezes o aluno precisa desse recurso para se comunicar com você. Pode ser utilizado plastificado, pode, mas eu não tenho máquina de plastificação. Você pode comprar o Polacilcha, o nome, né, daquele material que plastifica. Você pode comprar o Polacil, você pode usar um ferro de passar bem quente para passar em cima e plastificar. Tem gente que faz usando a prancha e dá certo. Você corta e usam a prancha para plastificar. Tá? Existem várias formas, gente, de fazer, né? Um ferro quente que seja ali do tamanho ali que dê para passar, ou você manda plastificar numa gráfica rápida, numa papelaria, né? O preço depende muito do tamanho, do lugar, né? Não vou falar preço, que depende muito dos locais. Mas são excelentes tanto de forma individual, faz pequenininho, como também fica legal trabalhar na sala, na cadeira, sabe? Pode colocar na cadeira, pode ensinar, pode pegar as pranchinhas, você guarda aí numa maletinha, numa caixinha, né? E pode ir utilizando, ensinando também a criança a procurar, a dizer o que é que ela quer com aquelas pranchas de comunicação. Quem vai fazer isso aí? Quem vai pagar isso aí? Gente, eu entendo assim. Eu sempre fui professor, eu sempre trabalhei com educação e a gente sabe que no nosso país a educação não paga rios de dinheiro, né? E eu sempre paguei do meu bolso, sempre fiz essas atividades. E aí você pode negociar com a escola, mas também você pode conversar com essa escola, dizer que tem essas ideias, se a escola pode imprimir, se a escola pode mandar plastificar, né? Também temos que lembrar que nas escolas públicas tem, sim, recurso, e as escolas privadas têm, muitas vezes, interesse, né? E aí fica mais fácil quando você encontra instituições que têm interesse, que elas querem o desenvolvimento daquele aluno, e a gente também não pode descartar os pais, tá? E às vezes, se você não tem condição de fazer, mas você tem ótimas ideias, você pode chamar aquela família e dizer: olha, tem como vocês plastificarem isso aqui para me usar com o filho de vocês? Eu falo muito aqui sobre comunicação, gente. Eu acho que é a comunicação. Se eu sou mãe, pai, e eu tenho o meu cuidador dizendo que tem esse material e quer usar, mas não tem recurso para fazer, eu faria. Eu vou lá, eu iria numa gráfica, eu mandaria imprimir, uma papelaria, tá entendendo? Então, converse também, né? Cabe também você conversar. Não tem nada de ilegal nesse processo, tá bom? Se você tem condição de mandar fazer, ótimo, maravilha, é um recurso seu. Você não vai dar para o indivíduo, você pode usar com esse indivíduo, você pode usar com outros indivíduos. Também é legal investir no nosso próprio material, tá? Pense que é um material de trabalho. Outro tipo de recurso, gente, são o que a gente chama de recursos pedagógicos, que são uma infinidade. Aqui nos recursos pedagógicos, a gente tem um conflito muito grande. Bem, muitos cuidadores dizem que não vão fazer esses recursos porque é obrigação do professor.
Gente, a obrigação do professor, sim, é fazer o planejamento, sim, fazer recursos, mas lembra da história da parceria? Tá, não está na lei dizendo para você fazer recurso pedagógico, mas no seu dia a dia, se você criar, construir materiais que vão te ajudar e vão ajudar o teu aluno, gente, vai ser muito mais fácil você conseguir respostas, tá? Então, como eu disse, eu vejo se muitas escolas já têm esses materiais guardados, sabe? São letrinhas, EVA, feltro, sabe? Cola, cola quente, cola transparente, cartolina, papel cartão. Então, a maioria das escolas tem isso em estoque. Você chega para a coordenação ou para a direção e diz: olha, eu quero construir os seguintes materiais pedagógicos e eu quero saber se eu posso pegar no depósito da escola, se a escola tem esses materiais, tá? Tem recurso que a gente pede para a família, para, né, a família juntar uma tampa de garrafa. Então, gente, de novo, é a história do diálogo, tá? Mas eu defendo, eu sinceramente acredito que se você tem compromisso com o seu aprendente, com o seu aluno, você vai correr atrás desses recursos. Você não vai ficar esperando cair do céu, fazendo só do lado da pessoa, não. Minha função só é essa daqui. Não, né? Fica bem mais fácil fazer ele fazer as atividades, fazer ele se interessar. A gente tem grupos, gente, no Facebook, por exemplo, ou grupos do WhatsApp, grupos que trabalham muito com recursos pedagógicos, tem cada ideia maravilhosa. Até o próprio Google Imagem, né? Você bota lá a palavra recursos, aí bota pedagógicos, você vai encontrar uma infinidade de materiais que podem ser feitos. Coisinhas simples, olha. Aí eu acho que à direita de vocês, né, veja um copo com um número, com um pregador. Às vezes são coisinhas do dia a dia que você usa na cozinha, que você usa na tua casa, ou que você possa pedir para os alunos juntarem, você pode pedir para a mãe do seu aluno juntar, e aí fazer esses recursos simples, mas que dão muito, muito resultado. Em terceiro lugar, a gente tem a tecnologia assistiva. Lembra que eu falei que as salas de recurso recebem material. Então, esses materiais, gente, eles são da sala de recurso. Eles não são aconselhados você fazer essas adaptações. Ah, eu vou pegar e amarrar o dedo aqui dessa criança, fazendo ela escrever assim, assado. Não faça isso, né? Por quê? Porque você não tem conhecimento médico, ortopedista, né? Você não é ortopedista, você não sabe como é que tá os ossos, como é que tá o desenvolvimento da estrutura daquela pessoa. E aí, se você fizer algo errado, né, volta para você como um erro aí bem grande. Bem, mas o que eu quero é que você entenda que existe as tecnologias assistivas. E o que, que é? São tecnologias, gente, é tudo aquilo que eu faço para ajudar uma outra pessoa, um ser humano, por exemplo, a realizar atividades que ele não realizaria sem aquela tecnologia. As escolas que têm sala de recurso, geralmente públicas, elas têm vários materiais de acessibilidade. Já as escolas particulares são bem mais resistentes, né? Elas veem isso como gasto, né? Não veem isso como investimento na melhoria de aprendizagem, de qualidade humana dessas pessoas. Quero fazer a reflexão, gente, com vocês, sobre adaptando as atividades escolares. Tá? Como é que eu posso, no meu dia a dia, adaptar essas atividades? Então, eu fiz aqui 4 pontos. Um ponto é mudar as questões. Mudar as questões para um formato que esse aluno entenda. Então, pode ser o formato oral, né? Então, eu falo essas questões para o aluno, tá? Fazer a atividade de uma forma mais prática.
Substituir a atividade por outra forma em que o aluno consiga se expressar, fazer atividades por partes. Gente, fazer atividade é algo que você tem que tentar fazer com que o aprendente faça. Às vezes, isso é um ponto bem difícil, principalmente daquele aluno mais inquieto, daquele aluno mais nervoso, ansioso, ou mesmo com a criança com autismo, por exemplo, né? Então, tem que tentar. Então, eu posso mudar, por exemplo, a atividade é só um texto, mas eu posso pegar aquele texto e transformar em figuras. Aí aqui vem de novo aquela história. Mas não é o professor que tem que fazer isso? É o professor. Mas digamos que ele não fez. Não quer dizer que você não possa fazer. Aí você diz, mas se eu fizer toda vez, ele não vai fazer. Gente, é uma parceria, tá? É uma parceria. Se vocês ficarem nesse cabo de guerra de quem vai fazer, a criança vai ficar sem a aprendizagem. O mais importante é a criança. Se você tem como fazer, você sabe fazer, faça. Ah, eu não sei fazer isso. Então, não faça, né? Ou cobre a professora. Professora, como é que eu faço aqui? Como é que eu adapto isso aqui? Como é que você pode fazer essa adaptação? Você já fez essa atividade de outra forma para esse nosso aluno, tá? Comunicação, de novo, tá bom? Mas uma atividade, ela pode ser substituída por outra, ela pode ser feita de outra forma. Bem, isso tudo depende, né? Ali da realidade desses indivíduos que estão ali dentro da sua sala de aula. Por fim, a gente precisa falar sobre o material escolar, tá? É mais uma das coisas que o cuidador precisa ter cuidado, é do material escolar, tá? Estimular o aluno a cuidar do seu material escolar. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que vicia a criança, o indivíduo, o aluno, a não fazer nada. Faz tudo, o pai e a mãe faz tudo pela criança, pega a mochila, bota as coisas na mochila, leva. Tem criança, tem mãe que, cara, vem com a mochila nas costas. E aí, quando chega, tem criança que tem mãe que vai na sala de aula, deixa o menino sentar na sala de aula e leva a mochila, não deixa a criança fazer nada, tá? Então, não, estimule o seu aluno a cuidar do material dentro da sala de aula. A criança tira tudo, revira tudo, faça ele refazer, né? Faça ele botar no lugar, faça ele aguardar. É muito importante trabalhar essas questões. Outra coisa, gente, depende também, digamos, se eu tenho um aluno, que esse aluno ele tem deficiência intelectual ou ele tem deficiência motora, como uma paralisia, pode ser que ele não consiga, né, provavelmente, ele não vai conseguir fazer esse manuseio desses materiais. Então, é responsabilidade do cuidador, cuidar desses materiais escolares, tirar da mochila, botar na mesa, né, fazer com que a criança faça aquela atividade, pegue, dependendo das mãos, principalmente dos membros superiores desse indivíduo, né, para ver se consegue ou não fazer ele cuidar do seu próprio material, tá bom? Gente, verificar se o aluno está trazendo material, é bom sempre ter essa observação, né, se esses pais estão ali cumprindo. Comunicar ao professor se encontra algum problema no material escolar do aluno, como de volta na comunicação, né? Se você encontra erros, se esses pais não colaboram, não mandam material, né? Cabe você estar na discussão, né, conversando com o professor para que ele tome providências sobre isso, tá bom? Para finalizar, gente, esse módulo, de novo, comecei falando sobre isso, quero terminar falando sobre isso, gente. Gente, a importância da parceria entre professor e cuidador. Vocês já perceberam, né? Não dá, gente. Não dá para trabalhar dentro de uma sala de aula sem essa parceria. Então, o aluno não monta o seu material, ele não vai montar esse material sozinho, ele não vai adaptar essas atividades sozinho. E se vocês ficarem duelando quem vai fazer, ninguém vai fazer, porque vocês vão ficar se estressando e brigando. Ah, mas essa professora não faz. Ah, essa professora não monta nada.
vamos parar de brigar com essa professora e você sabe montar, você sabe fazer alguma coisa, você sabe pegar essa atividade e botar ela em um formato que seja para pintar? Se você não sabe, pergunta para essa professora, se professor, tá, essa atividade vai ser ampliada, vai ser feita de uma outra forma para o meu aluno fazer? Se sim, ok, mas que hora, quando, que dia? Se não, tá, e o que a gente vai fazer? Porque não está tendo adaptação dessa atividade. Como é que eu posso ajudar o meu aluno se não tem a tarefa para fazer, tá? Então, essas questões, às vezes, precisam ser levadas para a direção de ensino, tá bom? Às vezes, precisa ser levado para a família. Ou tem que ter cuidado para isso não virar fuxico, né? Esse todo dia está falando mal ali da professora, todo dia está falando mal da cuidadora. Então, isso vira fuxico, que, por sua vez, é uma prática ruim dentro da escola, que, por sua vez, né, vai criar um conflito desnecessário e vai fazer com que vai causar um problema vincular, né, de relacionamento esse professor e o cuidador. Quem vai perder? O aluno. Os alunos em todo, né? Porque um cuidador, ele ajuda, ele termina ajudando esses professores no manejo dos demais alunos. Gente, esse módulo, ele termina aqui, fica aqui o meu apelo para que vocês façam essas reflexões, tá? Entrem para grupos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? Grupos que falam sobre essa criação de material. Seja curioso. Gente, não é caro, muitas vezes, adaptar uma atividade, fazer um alfabeto móvel, fazer uma atividade com sucata, né? Com garrafa, com rolinho do papel higiênico. Existe tanta coisa que dá para fazer baratinho, sem gastar muito. E faz muita diferença, tá? Eu quero pedir, sinceramente, que você sempre lembre do que eu estou falando, que você pense que ficar brigando com o professor, quem vai fazer, quem não vai fazer, não é o caminho, tá? Se você souber fazer, faça, pense no seu aluno. Pense nele que ele precisa aprender. Pense que ele precisa do seu recurso, ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu gesto, da sua fala. Você é o anjo dessa pessoa ali naquele momento, né? Então, para que ele possa se desenvolver, que ele possa aprender, que ele possa fazer as coisas, é preciso que você dê essa oportunidade. É preciso que você entenda, compreenda que você precisa ajudar essa pessoa, tá? E são muitas coisas, eu sei, para ajudar. É na comida, é na alimentação, né? É no caminhar, no andar, no carregar de um lado para o outro, é no comportamento, às vezes é na agressividade. Você tem que lidar com muita coisa. É com remédio, é com fralda. Eu tenho que lidar. Ainda tenho ainda que fazer mais isso, menino, para aprender, ainda tenho que fazer uma atividade. Faça, né? O seu papel é um papel grandioso. A lei fala só dos cuidados mais paliativos, mas nós sabemos que na prática da sala de aula, né, que nem diz aquele ditado, o buraco é mais embaixo, né? E se vai ficar nessa discussão, nessa queda de braço, né? Puxa para cá, puxa para lá, não vou fazer, não vou fazer, quem perde é o nosso aluno. É ele, a nossa prioridade é o nosso aluno. O nosso motivo do trabalho é o aluno. Então, não tem por que eu ficar nessa briga que não vai me levar a lugar algum, a não ser estresse e antipatia por outra pessoa, que é o que vai acontecer entre o professor e o cuidador. Meus queridos e queridas, a gente encerra aqui esse módulo, desejando sempre que essas reflexões fiquem aí na cabecinha de vocês, né? E que esse dia a dia possa ser produtivo, possa ser encorajador para a nossa criança com deficiência, e que você entenda que você é muito importante.
o seu papel cuidador no desenvolvimento das habilidades e do processo de aprendizagem, às vezes é crucial, tá? Não vamos diminuir a importância do professor, mas vamos enaltecer a sua importância, tá? Vamos enaltecer que o seu trabalho bem feito, ele é tudo que essa criança precisa, tá? Você é exatamente o que ela precisa nesse momento. Alguém que confie nela, que acredite nela, que lute por ela, né? Que faça, que corra atrás de desenvolvê-la o máximo possível. Eu tenho certeza, né, que essa criança muitas vezes não tem noção do seu esforço. Ela não tem direção nem dimensão, que é essa palavra que eu estava procurando, da importância do que tu está fazendo. Mas a gente que é o adulto, a gente que é o formador, a gente que é o professor, deve sim olhar para você, parabenizar, né? Dizer para você que o seu trabalho é muito, muito importante na vida de muitas pessoas. Gente, foi um prazer estar com vocês. Não acabou, não, o nosso curso, né? Vamos para o próximo módulo.